Olá! Hoje eu vim trazer para você as novidades da versão 10.1D10 da folha de pagamento. A primeira alteração que nós tivemos nessa versão, acredito que a mais importante, é o retorno da importação de dados do e-social. Então, se você tem uma nova empresa, recebeu ela, e essa empresa já teve as informações enviadas para o e-social por uma outra contabilidade ou por um outro sistema, agora você pode trazer aqui para o sistema através da importação do e-social. Então, quando você for configurar os parâmetros para o envio do e-social, então você vai gerar o e-social, colocar no ambiente oficial, e aqui no campo empresa já enviada anteriormente, vai informar o sim e vai informar a competência de início da utilização desse banco de dados. Essa competência aqui é para o cálculo, então tudo que acontecer antes dessa competência não vai para o e-social. Mas, se você precisar que seja enviado, depois você pode vir aqui e alterar essa competência. Aqui no faseamento, vamos informar o grupo, e quando você gravar, vai aparecer as mensagens padrões do sistema, e vai aparecer a mensagem da importação ou da conversão. A partir dessa versão, a importação está liberada, você já pode clicar aqui, os parâmetros vai gravar, e vai abrir a telinha da importação, onde você pode começar a fazer a importação do portal do e-social para o sistema. Essa importação ela vai contar com o layout 1.0 do e-social, então todos os campos que o sistema puxar vão vir conforme o layout 1.0. Então, se você vê que tem alguma informação que está no portal do e-social, mas que não veio aqui para o sistema, é por conta do layout 1.0, porque às vezes no portal do e-social foi enviado em uma outra versão do e-social, só que agora o sistema ele vai puxar conforme o novo layout. Então, aqui você vai escolher o tipo de certificado. Selecione essa opção. A gente sempre recomenda que você selecione a opção, caso você tenha empregados, para importar todas as alterações, seja contratuais, cadastrais do colaborador. E aqui no quadro Colaboradores, se tiver colaboradores, você vai clicar no botão Incluir e vai informar aqui o CPF e a data de admissão do colaborador. E também aqui o tipo de colaborador empregado, ou pode ser também estagiário e contribuinte, e se for contribuinte, a categoria ao lado você vai preencher. Se não houver empregados, você não precisa preencher nada aqui nesse quadro, é só clicar no botão Iniciar. Agora, se você quer importar os empregados, informe aqui, ou faça a importação da listagem, e clique no botão de Iniciar para começar a importação do e-social. Então, está liberada a importação, aproveite e utilize a importação do e-social. A próxima alteração que tivemos está relacionada à DCTF Web, que no novo layout do e-social foi permitida a transmissão da DCTF Web junto com o fechamento do e-social. Então, nós fizemos a implantação aqui no sistema, aqui em relatórios e-social, eventos periódicos, e quando você for enviar o evento do fechamento, você consegue transmitir a DCTF Web imediatamente. Então, selecionando a opção do S1299, pode marcar também a opção efetuar a transmissão imediata da DCTF Web e assim, além de fechar o e-social, também vai ser transmitida a DCTF Web. Alguns pontos importantes que devem ser observados nessa opção é que ela só vai ser habilitada se a competência for igual ou posterior a 10 de 2021. Se você informar aqui uma competência anterior a 10 de 2021, a opção vai ficar desabilitada. Então, é só da competência 10 de 2021 para frente, como está definido no layout do e-social. E você só pode marcar também essa opção para fechar o e-social e transmitir a DCTF Web, caso a EFD-REINF, lá no módulo Escrita Fiscal, já esteja fechada. Então, já tenha enviado o fechamento na EFD-REINF. Então, verifique com os responsáveis pela EFD-REINF se já foi enviado o fechamento, que é o R2099, e caso já tenha enviado, aí você pode marcar essa opção e fazer o envio do e-social com a transmissão da DCTF Web. Veja que o sistema ele já vai emitir uma mensagem para você verificar se o fechamento na EFD-REINF foi transmitido. E se ele já foi transmitido, você vai clicar em Sim. Se ele ainda não foi transmitido, aí você vai clicar em Não.
Então, temos aí mais uma facilidade para você. Essa opção também pode ser feita para várias empresas. Então, aqui tem o botão Empresas, você pode selecionar todas as empresas que você quer transmitir em conjunto e selecionar tanto o fechamento quanto a opção de efetuar a transmissão da DCTF Web. Também tivemos alterações para o MEI. A partir de 10 de 2021, o MEI ele precisa emitir a guia DAI, que é o documento de arrecadação do E-Social, que vai estar disponível lá no portal do E-Social. Então, o MEI ele não vai mais emitir a GPS para o INSS. Então, quando você for aqui no sistema e quiser emitir ou a GPS, tá? Ou até mesmo a GFIP, o sistema já vai emitir uma mensagem. Então, aqui eu tenho uma empresa MEI. Vou clicar aqui em OK para gerar a GFIP e veja que o sistema já vai emitir uma mensagem dizendo que, conforme a Resolução 160, a partir de 10 de 2021, empresas MEI deverão efetuar o recolhimento do INSS através da guia DAI, acessando o portal. Então, quem tem empresas MEI, para emitir a guia do pagamento do INSS, tem que acessar o portal do E-Social, que vai estar disponível a guia lá no portal. A princípio, conforme notícias liberadas pelo portal do E-Social, a guia já é para estar liberada até o dia 25/10. Então, caso você acesse o portal do E-Social e veja que a guia não está lá, aguarde pelo menos até o dia 25/10, que vai ser gerada a guia DAI para o MEI. E é só para o INSS, o FGTS ele continua na GFIP. Então, quando aparecer essa mensagem aqui na geração da GFIP, você pode clicar em OK, que mesmo assim a GFIP será gerada justamente por conta do FGTS, que ele ainda não vai ingressar na DAI. Futuramente, ele vai fazer parte da guia DAI, junto com o INSS, mas, por enquanto, ele continua na GFIP, então você precisa transmitir a GFIP para o FGTS e o INSS vai ser pago pela guia DAI. Para o MEI, não existe DCTF Web. E outra situação que foi alterada aqui dentro do sistema é para as empresas que possuem comercialização de produção rural pessoa física. Então, aqui eu tenho uma empresa que é pessoa física, que faz a comercialização da produção rural. Então, aqui temos a informação. Nesse exemplo é pelo módulo folha, mas também pode ser pelo módulo escrita fiscal, fazendo a importação das notas. E aqui em processos, informações, comercialização de produção rural. Anteriormente, na versão anterior do sistema, só era permitido uma nota por cliente. Agora, fizemos a alteração no sistema para permitir que cada cliente possua diversas notas fiscais. Então, aqui temos o lançamento do cliente número 1, que é o cliente diversos. E aqui podemos ver que ele tem várias notas para ele. Então, você pode agora informar várias notas para o determinado cliente, que vai ser exibido tudo aqui. E depois é só fazer o envio do evento S1260 de comercialização de produção rural para o E-Social, que vai funcionar perfeitamente, caso seja obrigatório. Então, aqui temos as informações do detalhamento das notas fiscais. Aqui temos o exemplo de 3 notas, mas você pode incluir quantas forem necessárias. Então, também tivemos essa alteração na parte de comercialização de produção rural, podendo incluir várias notas para um cliente. Outra alteração que foi implementada é no relatório de retorno do INSS do E-Social. Então, aqui em Relatórios E-Social, retorno do evento de fechamento analítico de INSS, foi implementada um totalizador. Então, aqui temos a competência, vamos dar um OK. E nessa primeira parte, tem a parte dos segurados e também o total das contribuições previdenciárias sem a parte dos segurados. Então, somando este valor com os segurados, teríamos o total a recolher. Então, aqui na segunda parte do relatório, então aqui na parte de baixo, temos o valor total de segurados e aqui o totalizador, somando a parte da empresa, a parte patronal e também a parte de segurados. Então, com este totalizador, a gente pode fazer a comparação com o analítico de GPS, onde podemos ver o total a recolher aqui, o valor final, se fecha, né, para as conferências de DCTF Web e também de E-Social. Então, agora temos um totalizador no analítico de INSS, que é o retorno do E-Social. Então, temos aqui o totalizador.
E também nessa questão de relatórios, em alguns relatórios do sistema, por exemplo aqui o extrato, foi incluída a opção gerar matrícula e-social do colaborador, onde ao clicar aqui em OK, é emitido o relatório com a matrícula e-social. Então aqui temos a matrícula e-social do empregado. Então, aqui do ladinho tem o código do empregado e em cima aparece, então, a matrícula e-social de cada empregado. Então, em alguns relatórios do sistema, foi incluída esta opção. E, para finalizar, uma outra alteração que tivemos é no cadastro dos cargos, só para quem é órgão público, tá? Então, essa opção aqui, ó, de cargo, emprego ou função pública acumulável, é só para quem tem a natureza jurídica da empresa como órgão público, né? Seja um município, seja uma entidade pública. E aí, essa opção vai ficar habilitada para você informar se este cargo é acumulável ou não. Então, se ele não for acumulável, coloca não. E se ele for acumulável, vai colocar em sim. Por exemplo, um professor, que ele pode ter 2 cargos de professores, né? Então, você vai marcar essa opção caso o cargo seja acumulável, porque para o e-social é preciso dessa opção aqui, justamente para quem é órgão público, dizer para o e-social se aquele cargo é acumulável ou não. Então, essa opção aqui é para quem tem órgão público, que vai informar a acumulação dos cargos. E essas foram as novidades da versão 10.1D10. Deixe seu like se você gostou e não se esqueça de seguir a Central de Soluções nas redes sociais.